Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro no seu Facebook e no YouTube. No Face eu convido você a seguir, curtir e compartilhar na sua página pessoal. Você que está no YouTube eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Você que não tem tempo de acompanhar os vídeos longos inteiros, se inscreva agora mesmo no canal de Cortes do Papo. Eu coloquei um amigo meu maluco como editor. Ele é maluquinho, só que ele odeia vídeo grande. Então o que ele fez? Ele fica recortando tudo. Ele recorta tudo e você vai poder escolher o que você quer assistir lá no Cortes do Papo. Você não é obrigado a ver o vídeo inteiro, o vídeo grande. Aqui, a galera que curte os vídeos maiores vai continuar. Óbvio que a galera vai continuar aqui, a gente sempre posta primeiro aqui, mas tem o canal Cortes do Papo. Então vai lá agora, já minimiza, se inscreve no canal Cortes do Papo que você vai arrebentar, vai ter as notícias em tempo mais curto para você. Então é o seguinte, você que está chegando aqui e quer mitar nesse cariocão, quer mitar aí nas apostas esportivas, tem um curso para você aqui na descrição do Face e também no comentário fixado do YouTube. Clica no link, desconto Paparazzo, desconto tá aí para mais de 90%, tá? É o momento exato para você aproveitar, ter um robozinho lá, uma inteligência artificial te ajudando nas suas apostas esportivas, né? No seu esporte, se você é trader esportivo, né? Para você fazer as suas operações e tal, então ajuda, cara. Eu tô arrebentando, e eu não estaria aqui falando com você se não acontecesse. Várias pessoas que eu estou indicando estão entrando, estão gostando, estão se dando bem. Eu quero que você também se dê bem. O link vai estar aqui, eu vou estar sempre avisando vocês. Seguinte, a gente também, claro, lembra vocês que você pode garantir viagem para a Copa de 2022 e também para a final da Libertadores. E se o seu time não chegar, você tem reembolso com uma pequena taxa ou crédito de viagem. Então aproveite, procure Outsider Tours, o link está aí também nos mesmos locais e você pode pedir aí o desconto do Paparazzo. Bem, vamos falar do que está acontecendo no Flamengo. A gente, essa semana, largou o aço e eu vou avisar, eu vou largar o aço de novo. Até tomei uma água aqui, porque eu não consigo entender o que está acontecendo na diretoria do Flamengo. Eu primeiramente tinha reclamado das viagens do departamento de futebol e que eles só foram até lá e contrataram só o Andreas Pereira, né? 60 milhões de reais, até mais de 60 milhões. Eu critiquei o valor do Andreas Pereira. Eu acho que um jogador que vem sendo contestado, marcado pela torcida, que eu concordo, é uma categoria absurda. Imagens do treino de ontem mostram ele com a Arrascaeta, categoria absurda. Teve um erro, beleza, ficou marcado, e eu acredito na recuperação dele. Mas era momento para aproveitar a desvalorização dele e tentar pagar menos. Se vai viajar para a Europa para pagar 60 milhões, não viaja, fala por telefone. E aí é isso que me deixou chateado. Só que o que me passaram, a viagem não foi só para o Andreas, a viagem foi para outras coisas. E eles queriam ter contratado. E aí a gente fica chateado por ver o dinheiro do Flamengo sendo gasto, né? Quando podia não gastar, quando podia também tentar fazer um negócio melhor com o Andreas, esperar um pouquinho mais para fechar. O contrato dele está diminuindo com o clube lá, né? Está quase, tá perto de acabar também lá, o Manchester. Dava para negociar. Mas tudo bem, a gente já criticou isso. A questão é, agora, por que a diretoria, a cúpula do Flamengo, aí eu estou falando de Landim, Toches, todo mundo, a gente aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Por que a diretoria do Flamengo autorizou a viagem do Marcos Braz e do Bruno Espírito? Por qual motivo? Se a matéria que saiu em tudo quanto é lugar, inclusive aqui no canal, dia 20, se não me engano, 21 de janeiro, a matéria sobre os 127 milhões, né, da penhora de 127 milhões do Flamengo, por causa daquelas irregularidades entre 93 e 98. Porque, se vocês já sabiam antes da viagem do Marcos Braz e do Bruno Espírito, por que vocês não travaram a viagem? Fala, então vocês não vão viajar. Não viaja porque não vai poder contratar. É isso que me incomoda. O que me incomoda é essa falta de organização. E aí, o que acontece? Toda hora tem alguém que está na linha de fogo, que a torcida vai cobrar, como eu cobrei aqui. Mas a gente precisa entender. Tem um problema que surgiu aí, você já sabia, então por que viajou, pô? Por que viajou? Por que deixou os caras viajarem?
Vai fazer papel de palhaço lá, você não pode contratar ninguém? Aí ficou naquela coisa de novela de Cebolinha. Vai pagar o Cebolinha como? Como é que ia contratar o Cebolinha por 20 milhões de euros? Ou 15 ou 12 milhões de euros que fosse? Como é que ia contratar o Cebolinha já pagando 60 milhões de reais pelo Andrés Pereira? Não tinha a menor condição. A gente estava fazendo papel de palhaço aqui, acreditando que realmente aconteceu alguma coisa. Eu acredito que eles pelo menos tenham feito os contatos, né, e deixado alguns negócios encaminhados, mas não pode contratar por causa dessa condenação e tem que esperar para ver se o Flamengo vai conseguir derrubar e aí pagar só os 10 milhões e 600 que o Flamengo já até depositou. Aí o Flamengo pode contratar. Mas os caras viajaram e tinha essa determinação, ninguém falou nada, e é isso que me incomoda. Que aí o torcedor fica na expectativa de contratação e tal, até chegou aqui no Brasil, né? Mercado brasileiro, o Fabrício Bruno, o Marinho, eu acho espetacular o Marinho, acho que tem tudo para dar certo ainda no Flamengo. Mas aquela expectativa das contratações de fora era um balela. Os caras viajaram já sabendo que, deixaram os caras viajar já sabendo que não podia. E aí acredito que aquela reunião que teve reunião lá no hotel. Tenho várias testemunhas que estavam lá, o Choque estava lá, o Marquinhos do Tudo pelo Flamengo estava lá. Aquela reunião que tentaram me desmentir, ela aconteceu. E acredito que essa reunião era justamente para debater esse tema da questão dos 127 milhões. O que fazer? Como fazer? É isso. Espero que o Flamengo se organize, né? Até porque a gente tem um elenco fortíssimo, precisa contratações pontuais, mas me preocupa o Flamengo com esse tipo de atitude. E, gente, falar aqui do mercado da bola, né, já que a gente estava falando da viagem que acabou, só teve a contratação do Andrés Pereira, a gente teve uma informação que saiu no torcedores.com que acaba confirmando o que a gente vinha falando sobre o Alan Patrick, né, o jogador aí, ex-jogador do Flamengo, que estava no Shakhtar Donetsk, né, está no Shakhtar, né, mas com esse problema todo na Ucrânia é provável que ele seja emprestado. E de acordo com informações aí do torcedores.com, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, entraram em contato com o staff do jogador para consultar sobre uma possibilidade do jogador retornar ao futebol brasileiro. Lembrando que ele publicou que já está tranquilo, já está aqui no Brasil, já está, ele estava fazendo uma cirurgia de hérnia na Alemanha, aí acabou que estourou a guerra lá na Ucrânia, ele estava na Alemanha, ele conseguiu vir para o Brasil. Então ele está por aqui, de repente, né, apesar de não ser um jogador muito jovem, pode ser uma opção aí, né, para o Flamengo. Ele defendeu o Flamengo de 2015 a 2016 e depois foi contratado aí pelo clube da Ucrânia, né? Os outros jogadores e até treinador lá que estavam no Shakhtar, em outras equipes, fizeram um comboio e fugiram, né, de Kiev, fugiram da Ucrânia, e é isso que está acontecendo. Os jogadores estão saindo de lá. O Alan Patrick, por exemplo, teve essa questão aí da cirurgia que ele fez na Alemanha, que facilitou a saída dele. Ele já até está no Brasil, publicou o vídeo falando que estava no Brasil, né? E a gente sabe que o jogador que a torcida do Flamengo, hora ou outra, fala aí dele, né? Demonstra interesse. Ele tem 30 anos, não tem mais idade assim para futebol europeu, né? Apesar de estar lá na Ucrânia, a gente sabe que uma vinda para o Flamengo agora não seria muito por investimento, seria por lucro desportivo, né? Seria para jogar. Com 30 ele ainda pode atuar muito bem aí no Flamengo. É um meia aí, né, interessante para a gente ter como opção. A gente sempre fala que a gente não tem muitas opções ali quando o Arrasca sai, o Ribeiro e tudo mais. A gente tem aí mais uma opção, seria interessante. Comenta aí se vocês acharem interessante a contratação do Alan Patrick, nem que fosse por empréstimo aí, enquanto está acontecendo esse problema lá na Ucrânia. A gente tem aí o empresário do Maurício Isla, em entrevista aí ao torcedores.com, ele falando o seguinte, ele confirmando nossas informações: o Isla não vai voltar ao Chile agora, tem contrato com o Flamengo e, portanto, não vai conversar com ninguém. Todos sabem que é torcedor da Laú, mas isso não significa que vai para lá agora. Ele tem um grande carinho pelo Flamengo e sabemos o quanto pode ajudar o treinador. Além disso, uma saída depende muito também de valores
e da vontade do Isla. Sendo muito honesto, acredito que uma volta ao Chile é muito pouco provável, tá? Pouco provável. Eu tinha trazido isso para vocês, inclusive, né, o Isla tem que reconquistar o espaço no time, né? Ele perdeu aí já lugar na fila, está na última posição ali, eu acho que o Rodinei e o Mateuzinho estão na frente dele, e aí ele vai ter que, se ele realmente, né, até a reportagem do GE fala que pessoas acompanham o dia a dia do lateral direito, afirmam que é visível o desânimo com a repentina mudança de status, e existe ainda a possibilidade do atleta deixar o time antes do final do seu vínculo, até por causa do seu alto salário, mas o agente dele já falou que para o Chile nesse momento ele não vai, tá? Então o Isla está desanimado no Flamengo. Hoje a gente teve aí o treino rolando com foco, né? O treino foi o Paulo Souza chegando às 8 da manhã no Ninho do Urubu, o treino com foco aí na partida contra o Resende, que pode valer a vaga do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. E aí, né, a gente sabe que ele, a partir de hoje ele vai estar decidindo essa equipe titular, e eu acredito que a gente possa ver o Pedro e o Gabigol juntos novamente. Vai ser importante, né, que os dois tenham minutagem juntos, né? A gente tem que valorizar muito isso, vai ser muito importante ver o Gabigol e o Pedro juntos, cara, até porque tudo isso aí, a imprensa botando essa pressão para ele sair do Flamengo e tudo mais, desnecessária, e eu vejo a possibilidade, tá, de Gabigol e Pedro jogarem juntos. Eu queria passar para vocês aqui o que o Fábio Sormani e o Facincani estavam falando lá na ESPN, né? Ele tentou, o Sormani tentou depreciar o atacante Pedro, né? E acabou cometendo uma gafe ao vivo. Olha o que ele falou: o valor do Pedro teve um decréscimo, ele hoje não vale 14 milhões de euros no caso, ele vale 10. Alguém pagaria 14 milhões em um reserva que passou pela Europa e não vingou? Guarda isso que ele falou. Esse aí é um gênio, o Sormani é um gênio, guarda o que ele falou. Aí o Facincani pensa que o Flamengo não deve mesmo negociar facilmente o atacante, até foi bem, ele falou: o Pedro poderia ter utilizado aquela questão da convocação para a Olimpíada para sair, não fez isso. Pronto, ponto. O Flamengo não vai ser louco de liberar e querer reforçar o que hoje ele entende ser um rival de todas as competições. O Pedro é um ativo muito grande ainda para o Flamengo, mesmo estando na reserva. Aí o Facincani falando da importância do Pedro para o Flamengo, aí o Sormani, né, pegou e falou o seguinte: nem o Bayern e o Real Madrid tem um reserva desse nível. Ele tinha acabado de falar o que eu mandei vocês guardarem: um reserva que passou pela Europa e não vingou. Aí ele pega e fala: nem o Bayern e Real Madrid tem um reserva. Fala do City também, tem um reserva desse nível. Cara, o cara se contradiz. Menos de um minuto depois do que ele acabou de falar. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Ele tentou zoar, tentou falar que o Pedro não está tão valorizado, e logo depois ele mudou a opinião em um minuto. Aí ele até que fala uma coisa que eu já concordo, que é uma coisa que eu já venho falando, que essa dupla Pedro e Gabriel nunca esteve tão próxima, tão dentro do campo de jogo quanto agora, apesar de Paulo Souza não ter entrado com eles juntos contra o Fluminense e Atlético Mineiro. Ele já está pensando nessa possibilidade, ao contrário de treinadores brasileiros. Ele não para, ao contrário dos brasileiros, ele não para de pensar. Aí ele deu uma viajada, né? A diferença que se dá é pelo interesse que os técnicos estrangeiros têm em relação aos brasileiros. O empresário e o Pedro sabem que o Flamengo segue sendo o time a ser batido, aí beleza, apesar de ter passado em branco na temporada passada. O Flamengo é o time a ser batido, é um elenco fortíssimo, e não tem por que o Pedro querer sair do Flamengo. Eu concordo com o Facincani nessa. O Facincani falou: o Pedro teve aquela situação das Olimpíadas que o Flamengo não liberou. Ele poderia ter ficado revoltado ali, ter saído ali, chateado ele ficou. Poderia ter arrumado um jeito de sair naquele momento e não saiu. Então eu sinceramente não vejo esse desespero todo agora com relação ao Pedro, né? Não vejo mesmo. Então eu convido você aí que está com a gente aqui até agora a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Você que está no Facebook, seguir
curtir, compartilhar na sua página pessoal, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Com o cupom PAPA você tem 5% de desconto somente nas lojas online. Link da Outsider tá aí, também tem o link do Betzord do Paparazzo Rubro Negro para você garantir os melhores resultados esportivos. Te agradeço aqui pela sua audiência, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, valeu!